Bom dia! Pelo jeito todo mundo acordou mesmo. Bênção todo tanto. É uma alegria infinita estarmos aqui nesta manhã, encarnados, desencarnados, recém-acordados, para a gente poder prosear a respeito do nosso amado Evangelho. E dizem que junto dos bons a gente fica melhor. É com alegria que eu vou estar nessa manhã com esse trio, Vozes da Primavera. É para mim um privilégio imenso, porque o Evangelho no clima da amizade é muito mais do que letra morta. É espírito vivo que cultiva as nossas vidas nessa vibração pura e cristalina de fraternidade. E para fazer a nossa prece, eu vou pedir que antes eles cantem uma música que vai nos ajudar a nos conectar mais profundamente para esse momento que a gente vai iniciar as nossas atividades aqui. Eles compuseram uma música maravilhosa e vão abrilhantar a nossa manhã. Senhor Jesus, mestre querido e amigo, que trem bom
está aqui nessa manhã, reunidos pelo teu santo amor. Sê conosco, Divino Mestre. Permiti que a vossa bondade sem limites envolva os nossos pensamentos e sentimentos numa energia curativa, refazedora, em que os nossos corações encontrem descanso, as nossas almas se sintam seguras. Jojo, Chico e toda essa gente boa do mundo espiritual, também festa, momento de alegria, porque a cada dia mais as bodas de Caná deixam de ser um sonho para se tornar a realização sublime dos nossos corações, tendo em vista que as nossas almas pouco a pouco aprendem a te sentir, unindo-se mais profundamente aos desígnios de Deus. Conduza-nos nesta manhã, que as nossas vidas sejam cuidadas pelo teu afeto e que a gente saia daqui melhor, se sentindo mais amado, mais envolvido pela tua presença. É com essa oração tão simples, Jesus, mas do nosso coração, que eu queria dizer, Mestre, a gente precisa de mais doce. Te amamos muito. Seja conosco. Pronto. Vamos lá. Nós precisamos. A ansiedade começa a bater forte. Nós precisamos conversar nesta manhã sobre o conflito entre o bem e o mal. Essa é a nossa proposta. Só que a gente precisa partir de um ponto, que sob as luzes da doutrina espírita ganha um significado e sentido quando nós vamos pensar esse tema, a dualidade entre o bem e o mal. Nós não trataremos aqui de uma dicotomia, mas de bem e mal enquanto referências que orientam o progresso do espírito, que coexistem dentro de um plano de construção. Porque se existe algo que o Espiritismo fez, foi abolir os extremos para falar de um diálogo que se opera no interior da criatura. Nós não trataremos aqui de duas forças que se excluem, mas que em alguma medida constituem o processo de amadurecimento da alma. Nesse sentido, cabe-nos fazer uma observação. Numa leitura neoplatônica cristã, nós percebemos que no interior da religião, essa ideia dicotômica foi difundida. O maniqueísmo começou a constituir o pensamento religioso cristão, dando origem à ideia dessa separação eterna, de tal maneira que surgem também as penas eternas. Se você é bom,
você vai para o céu. Se você é ruim, você vai para o inferno. E não existe diálogo entre esses dois universos, porque ou você faz parte de um, ou você faz parte de outro. Mas essa visão neoplatônica cristã, ela parte inclusive de uma distorção do próprio pensamento de Platão, que acreditava na dimensão inteligível e sensível, não como planos dicotômicos, mas como pontos de contato, cada qual com a sua esfera de ação. Essa visão, portanto, que foi entronizada no nosso psiquismo, por sinal, ela produziu alguns distúrbios, porque essa sensação de punição, ela acaba se tornando uma constante, porque o psiquismo vive sob ameaça, tendo em vista que nessa construção do pensamento, nós entendemos que a partir do instante que você é uma coisa, acabou. Não existe, talvez, uma solução mais direta. E é pensando nesse arcabouço cultural que fundamentou o pensamento ocidental, que os espíritos vão dialogar trazendo uma lei, a lei de progresso, que acaba com a dicotomia para estabelecer esse diálogo, porque independente do ponto da evolução onde você se encontre, a dicotomia não vai ser o fundamento da evolução. Há um espaço de crescimento, de tal forma, simplicidade, ignorância, perfeição, pode ser traduzido por uma outra ideia. Todo o progresso do espírito é da infantilidade ao amadurecimento. É sair dessa vida embrionária, em que o eu apenas se reconhece, para ele adquirir uma dimensão mais profunda da vida. E nós poderíamos citar aqui André Luiz, quando um benfeitor diz para ele, em definindo bem e mal, ele diz: o mal é um bem, o mal é um bem. O mal é aquilo que é bom, aquilo que é útil, é todo o progresso, só que só para você, para mais ninguém. Isso é o mal. O mal é também um bem, mas é o bem só para você. De tal maneira os espíritos vão determinar o maior fator que constitui ainda essa imaturidade da alma é o interesse pessoal, porque você acha que só existe você no universo. É claro, existe um processo natural de desenvolvimento da alma, qual acontece na criança, que sai de um narcisismo primário, em que ela está reconhecendo e formando um ego, e ela vai em busca de explorar a vida e entender que existe um outro. É natural que o reconhecimento e a percepção de si venha primeiro, não está dissociado esse processo, mas o fato é que é preciso expandir esse olhar. E por isso, o benfeitor vai dizer para André Luiz: o bem é o progresso, é tudo de melhor, só que para todos. Então nós vamos entendendo, por exemplo, nessa visão, que a questão do universo e do propósito de Deus é a extensão do bem.
a começar de si, mas expandir-se para o outro. E tudo isso vai acontecer num plano de diálogo. Num plano de diálogo. Porque na nossa formação interior, a alma vai se aproveitando do conjunto de experiências para construir as suas noções de afeto, as suas noções de amor, que vão estar subordinadas à maneira como ela entende a vida. Então, de uma vez por todas, o Espiritismo pega e estilhaça essas fronteiras para falar-nos de um processo de crescimento, de um processo de diálogo, sobretudo com a nossa própria alma, com as nossas sombras, com as questões que atravessam o nosso coração, porque a gente vai entendendo que a imperfeição por si só, muitas vezes podem ser recursos de defesa que o psiquismo busca para sobreviver e para sustentar-se diante das situações que ele ainda não sabe lidar, que ele ainda não tem estratégias, que ele ainda não tem caminhos para poder construir. Esse espírito que vai aprendendo a administrar esses recursos que palpitam no mais profundo do seu coração. Todos nós possuímos essa força que está em expansão. Mas vejamos, esse resultado dessa visão neoplatônica cristã, dicotômica, estabeleceu uma fissura muito grande na maneira com que nós nos relacionamos conosco mesmo e com a vida. E essa sensação de ameaça, de que não existe um lugar para o erro, para o amadurecimento, para o aprendizado, que a gente está sujeito às nossas culpas de maneira irrevogável, como se nós estivéssemos num tribunal que fosse de maneira bastante incisiva cutucar as nossas feridas, foi gerando em nós um distanciamento do divino, um distanciamento do divino, e é onde a criatura, de certa forma, aprendeu a se esconder, porque se mostrar se tornou um problema. Olha para Adão e para Eva. Ali há os constituintes perfeitos dessa metáfora, que nós podemos analisar. Depois do fruto comido, Adão e Eva fazem dois movimentos. O primeiro deles é vestir uma roupa. Pegaram figueira, as folhinhas ali, deu uma tampadinha nos trem, para ficar ajeitadinho. Porque o primeiro movimento é esconder de você mesmo. É tapar a própria vergonha, a própria nudez. É difícil, porque às vezes é um movimento inconsciente, que está enraizado na maneira com que a gente se percebe e percebe o divino. Mas como se não bastasse, existe um segundo movimento, um movimento de se esconder do outro, ou no caso aqui, do divino. A primeira pergunta de Deus é: aonde você
está? Quando o trem dá errado, para onde você vai? Qual lugar da tua alma você volta? Quais dramas você revive? Para onde você vai? Qual é esse lugar? Qual é a morada vibratória que o seu psiquismo busca para se esconder de você mesmo e do divino? É um movimento às vezes involuntário, mas a pergunta é boa: aonde você está? O primeiro problema é o lugar que a gente passa a habitar, que não é o presente. Nós acabamos nos aprisionando em um lugar. E é pensando nesse ponto que eu gostaria de trazer uma passagem do Evangelho para que a gente possa pensar junto aqui. Uma passagem que em alguma medida nos pede para avaliarmos a nossa vida interior. Porque uma grande proposta do Criador para todos nós é uma revida. Incomparável escuridão, noite mista de tortura e de vazios abissais, sou todo sofreguidão. Os ais não escutam os ais, o silêncio me acusa, meu pensamento se esvai, um universo sem cor. Mas em meio à eternidade a sede cresce, e a sede em claridade e resplandece, e acalma a tempestade. Onde o gládio que nos pune, onde o peso de granitos, onde a sentença que une, seu amor é maior que meu fim. A oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sonho, seio me envolve, criança serei. Onde o gládio que nos pune,
granitos, onde a sentença desune. Seu amor é maior que meu fim. A oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sonho, Senhor, me envolve, criança serei, criança serei. Que trem bom. Revida. Bem e mal deixam de ser dicotômicos, porque a reencarnação é o meio amoroso de Deus propor o nosso amadurecimento. Mas surge uma coisa aqui. João capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha que passagem interessante e curiosa. Nós estamos falando de um cego de nascença. E a pergunta deles para o Cristo era: o problema para ele ter nascido nessa condição tem a ver com o passado espiritual dele ou tem a ver com a genealogia familiar? É questão da família e do lugar onde ele encarnou, ou tem a ver com ele mesmo e com a história espiritual? É uma pergunta interessante, porque se nós olharmos para as nossas histórias, talvez, e aqui há um ponto importante, a gente vai olhar e falar assim: faltou isso desde pequeno para mim. E você, por sinal, desde pequeno se constituiu a partir de uma falta. Para esse sujeito aqui era cegueira. Esse sujeito que talvez não foi enxergado, não foi reconhecido, não foi visto. Pensa que as enfermidades podem ser desafios psicológicos que estruturam aquela personalidade, e vai ser assim até a perfeição. Vai ser assim. A gente vai vir no lar, que a gente vai lidar com pessoas em construção. Por mais façam pai, mãe, ou os responsáveis, os cuidadores, sempre vai ter uma falta, sempre vai ter alguma coisa que, se não foi como a gente gostaria, ficou em haver. Mas o problema, a pergunta dos discípulos,
ela pode ser traduzida de um outro jeito. Pensa comigo aqui. De quem é a culpa? É isso que os discípulos estão querendo saber. De quem que é a culpa para isso ter acontecido? E às vezes a gente olha para a nossa história pessoal, sobretudo quando a ferida da injustiça, da rejeição, do abandono, da humilhação, ela povoa o nosso psiquismo. E pode surgir isso. De quem que é a culpa? De quem que é a culpa para ter sido desse jeito? De quem que é a culpa para a história ter se desenrolado dessa forma? De quem é a culpa? Porque no fundo a gente ainda está querendo responsabilizar, melhor dizendo, a gente está querendo culpabilizar alguém. A gente ainda está querendo sentenciar, criar essa fronteira, essa pena eterna, lavrar essa sentença, para que a partir daí a gente se tire de cena e a gente se esconda. Só que a proposta não é essa, porque se tem uma das coisas que Deus é mestre, é em rasgar sentenças. Olha para o filho pródigo e para o filho censor, para os dois, para os dois filhos que estavam carregando cada qual uma sentença. O filho pródigo sai de casa, faz aquelas coisinhas maravilhosas, dá tudo errado. É o filho playboy, que gasta o cartão de crédito dos pais, o black card que tinha ganhado. Torra tudo o dinheiro. Chega um momento que ele fala assim, vamos voltar, né? Não tem mais Pix para fazer, o trem tá difícil, as maquininhas já tá dando tudo inválido. Vão ter que voltar para casa. Só que, difícil voltar como filho. Vamos pedir uma beiradinha, um quartinho dos fundos, uma coisinha assim, menos demandante. Vamos ocupar esse lugar apertado, esse não lugar. O filho pródigo cai em si, mas ainda existe culpa. Ainda existe culpa, porque ele não reconhece lugar à mesa. Ele não reconhece lugar à mesa. Então ele vai para não ocupar um lugar, para não ter vez e não ter voz. E a primeira coisa que o pai faz, quando ele fez esse movimento de aproximação, depois de ter fugido, é rasgar a sentença, é devolver a ele a dignidade desse lugar, é construir uma experiência de afeto que pudesse marcar todo o psiquismo dele, uma experiência de afeto que pudesse restituir interiormente essa percepção de si, porque é aonde talvez Deus mais opere. Os olhos são a candeia da alma, e se a gente tem a cegueira de nascença, a gente não tem a capacidade de se enxergar o outro, enxergar a vida. E o primeiro trabalho de Deus é devolver a percepção de que a gente é amado. Nós vamos falar do filho censor.
O reloginho passa, mas vai dar tudo certo. Mas vamos lembrar de um outro episódio do Evangelho. Dessa vez, Lucas capítulo 7. Jesus vai visitar um fariseu chamado Simão. E nessa visita a Simão, chega uma mulher com um vaso de unguento que queria ungir o Senhor. Só que quando ela entra na casa, a emoção é tão grande que ela começa a chorar. E aí, ela pega os cabelos, limpa os pezinhos de Jesus ali, de tamanha emoção. Só que o Simão não fica satisfeito. O Simão fica profundamente incomodado, porque a primeira coisa que ele fala é assim: se você fosse profeta, você não deixaria essa mulher te tocar, se aproximar, voltar-se para você. E aí, Jesus conta uma parábola. A ansiedade está tanta que eu estou apertando esse microfone. Está até doendo a mão, pelo amor de Deus. Já está quase acabando. Um certo credor, presta atenção. Todo mundo comigo? Todo mundo comigo. Beleza, vamos lá. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. 2 devedores, um 500 e o outro 50. Quer dizer, um devia, agora é matemática avançada, né? Vocês fazem aí quanto que é a mais. Quantas vezes a mais, né? Sou professor de língua portuguesa, então tudo bem, faz parte. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Então, 2 pessoas que deviam e não tinham condições de pagar, e as 2 foram perdoadas. Olha a pergunta que Jesus faz. Essa pergunta é a pergunta assim: meu Deus, quando eu li isso aqui a primeira vez, gente, Jesus é incrível. Incrível. Qual que é a pergunta que a gente poderia se fazer? Qual Deus ama mais? Só que qual que é a pergunta que Jesus faz? Qual deles ama mais o Senhor? Olha a sacada. Porque o problema não é o amor divino. Emmanuel vai dizer: Deus ama do mesmo jeito o verme que rasteja tanto quanto o anjo que o representa. Nunca vai mudar o amor de Deus. Nunca vai mudar o amor de Deus. O problema não é o amor dele, é o quanto a gente é capaz de percebê-lo. E é por isso que Jesus, na parábola dos 2 filhos, fala também do filho censor, que fica incomodado quando vê que o pai estava feliz com o outro filho. Porque a questão aqui é interessante. Qual a primeira coisa que o filho censor vai questionar o pai? Eu faço tudo certinho, mas até hoje você não me deu nada diferente. E esse seu filho, que sai com as do job, gasta tudo,
né, te endivida até não poder mais, você ainda faz uma festa para ele? Qual que é a dificuldade que o filho censor demonstrou? Ele não percebia o amor divino. Porque eu faço tudo certinho. O tanto que é difícil não se sentir suficiente. O tanto que é desafiador a gente às vezes carregar um complexo de inferioridade. Porque não importa o que o outro faça, a gente sempre vai habitar qual lugar? Eu não mereço. Eu não sou digno. Culpa. O que acontece? O que está na base de tudo isso? Aonde que se formou essa fissura, essa distância que a gente se escondeu? O pai vai dizer para ele o seguinte: meu filho, tudo que é meu, é seu. O que ele está dizendo? Eu nunca deixei de te amar. Nunca faltou presença. Você sempre foi amado. Porque se a gente tiver uma coisa, se você tiver um filho, estiver lidando com juventude, com mocidade, se você puder deixar uma mensagem, deixa essa: nunca o amor de Deus vai te desamparar. Pode ser que ele não saiba muita coisa, mas se você puder, lembra ele, que independente se ele traz problemas reencarnatórios, de estrutura familiar, não importa. Não é questão encontrar os culpados. A questão é lembrar uma coisa: o amor de Deus nunca vai nos abandonar. Porque Ele é mestre em rasgar sentenças, para construir um sentimento de responsabilidade, para construir conosco uma proposta de amadurecimento. Porque voltemos na fala que nós trouxemos aqui de Jesus. Tudo isso aconteceu não por causa dele, não por causa dos pais, mas para que as obras de Deus se cumprissem. Quando você aprende a gerir as suas ausências, quando você passa a manejar as suas faltas, olhar para os seus recursos de defesa que você desenvolveu para se proteger, quando existe um trabalho maduro de cuidado de si mesmo, o amor de Deus se manifesta. Que a questão não é do lugar de onde você está vindo, é para onde você está indo. A proposta é que o amor comece em mim, porque independente do que tenha acontecido no passado, seja dessa vida ou de outras, Dará mais amor, Pensar em mim, haja mais amor. a começar em mim. Não importa
de onde partimos. Aonde você está? É importante saber. É importante se localizar. Escutar a voz do divino que nos chama para nos reaproximar. Tirar aquilo que de certa forma nos cobre de vergonha. E nos acolhermos com amorosidade, que esse amor divino nunca vai deixar de orientar os nossos destinos. Bem e mal não são uma dicotomia, tratamos como um processo de crescimento. Para o fariseu e para a mulher, uma coisa era importante, que não fosse esquecida: os dois são infinitamente amados, não importa de onde você esteja ou parta. O mesmo amor que te acena de longe é o que te visita de perto e te acompanha, e por sinal te acompanhará. Pela alegria de estarmos juntos, a possibilidade de nos nutrirmos desse afeto, que eu espero que você leve um tiquinho do meu coração e do mundo espiritual, que você se sinta encorajado para viver, para lutar, para recomeçar.